Oi gente, tudo bem? Meu nome é Emily Fernanda e, como prometido, eu voltei aqui para fazer o feedback de como foi o meu semestre, as minhas matérias e quais foram os meus principais trabalhos que eu fiz durante esse semestre. Para quem não sabe, eu faço jornalismo e eu vou seguir esse roteiro para não me perder. Eu tive duas matérias que foram semestrais, que foi Fundamentos do Jornalismo, Jornalismo e Contexto Histórico. As demais são anuais. Captação e edição audiovisual, design gráfico, fotojornalismo, língua portuguesa, redação jornalística 1, apuração e reportagem. Ok, eu vou começar falando sobre captação e edição audiovisual. Essa matéria, ela é uma matéria muito prática e é onde nós aprendemos o funcionamento da câmera, desde o funcionamento da câmera até como se portar em frente às câmeras. E um trabalho importante que nós fizemos foi um videoclipe onde era para os alunos escolher um tema, que no meu caso eu escolhi o tema da modalidade K-pop, por ser um vídeo muito dançante, por ser uma modalidade muito dançante, então a professora ela ia avaliar mesmo os movimentos que seria feito com a câmera. A próxima matéria é design gráfico. Também é uma matéria muito prática e basicamente nós aprendemos a diagramar no InDesign. E nós aprendemos os princípios básicos. E um autor muito importante para essa matéria foi o Robin Williams, que é autor do livro Design para quem não é design, que é tão bom para quem está iniciando quanto para quem já tem uma noção. E ele realmente ensina os princípios básicos de como destacar uma arte, os princípios para você chamar a atenção de um leitor, chamar a atenção do leitor para realmente ler aquilo que você, para realmente ele perceber aquilo que você quer demonstrar através da sua arte. E um trabalho importante que a gente vai fazer durante esse semestre, que está em processo ainda, é uma revista que eu e minha amiga Alice, nós escolhemos fazer sobre uma revista de moda, na verdade. E uma revista de moda e realmente vai ser avaliado toda essa questão da técnica e eu acho que vai ser muito legal, realmente. E a próxima matéria é fotojornalismo. Essa matéria também é uma matéria muito prática e inclusive porque a professora, em toda a aula, depois que ela dava o conteúdo, ela pedia pra gente ir lá fora fazer, colocar em prática aquilo que ela acabou de falar em sala. Fundamentos do jornalismo. É uma matéria teórica, onde o nome já diz, né? A gente estuda os fundamentos do jornalismo, como o que fazer e o que não fazer. O que fazer, por exemplo, lutar pela liberdade de imprensa, e o que não fazer é não dar carteirada, não fazer plágio e esse tipo de coisa. E um livro bem legal que a gente leu nessa matéria é o do Caco Barcelos, aquele jornalista que trabalha no Profissão Repórter. O livro Rota 66, que basicamente é um livro onde mostra a conduta dos policiais, e o Caco Barcelos veio realmente para desmistificar essa ideia que nós temos dos policiais como heróis da sociedade. Claro, não estou generalizando, mas no livro ele dá provas muito consistentes do trabalho dos policiais, porque na verdade esses policiais eles matavam jovens para realmente mostrar para a sociedade que eles estão trabalhando, que quanto mais você mata, mais você é reconhecido, por exemplo. E então o Caco Barcelos veio para desmistificar essa ideia que nós temos, e também ele fez uma operação muito boa durante todo esse trabalho que ele vem desempenhando nesse livro. Próxima matéria
Jornalismo e contexto histórico. Essa matéria, ela é uma matéria teórica, basicamente é história essa matéria. Então, a gente estuda todo o processo que o jornalismo veio desempenhando o papel do jornalista durante toda a história do Brasil. E é importante frisar porque isso depende de universidade para universidade. Na minha universidade, nós estudamos o papel, o jornalismo no Brasil. Depende de faculdade. Talvez vocês podem estudar no Brasil, a parte global mesmo. Mas no meu caso, foi a história do jornalismo no Brasil. Então, nós estudamos desde o período monárquico, da República Velha, no período getulista, e o principal, que foi durante a ditadura, porque o jornalista em si foi um profissional que mais sofreu repressão durante esse processo de ditadura, com a censura, com represálias e forças físicas maiores. E foi daí onde surgiu os jornais alternativos e assim continua. Próxima matéria é língua portuguesa, que obviamente é uma matéria teórica. E sim, nós temos língua portuguesa, mas tem um porém. E qual que é esse porém? O porém é que é totalmente diferente daquilo que a gente veio estudando durante o período escolar. Nós estudamos realmente a questão da variação da língua portuguesa e não a gramática em si. Então, um linguista que é muito importante para essa matéria foi o Marcos Banho, que ele realmente trata como que é essa questão da variação. Então, para ele, a variação, ela é legal, sim, ela pode ocorrer. Por exemplo, ele trata no livro dele 8 ou 9 mitos, como, por exemplo, o português não é difícil e que a língua de Portugal não é mais bonita que a nossa, por exemplo. Então, ele realmente trata essa questão da variação, das variações, como uma coisa legal. E um exemplo de variação é variação diatópica, que ocorre diatópica, que vem de topos, né, que significa nas camadas sociais, que, por exemplo, lá no Nordeste as pessoas falam aipim e aqui no Sul nós falamos mandioca. Mas assim, é importante frisar que a partir do próximo semestre nós vamos estudar gramática. Inclusive a professora disse que sim, parece contraditório, mas você dizer que você não precisa da gramática e depois você estuda ela. Mas assim, que nós, principalmente da área da comunicação, nós precisamos da gramática. Redação jornalística 1. Essa matéria, Redação jornalística 1, ela é uma matéria tão prática quanto teórica. Essa matéria ela tem um conceito que, para nós ex-vestibulandos, ela não é tão legal. Por que isso? Porque nós temos aquela questão da redação de início, meio e introdução, meio e conclusão, que na conclusão você tem que dar uma solução, uma intervenção social, mas não, isso a gente vai ter que desaprender nessa matéria. Por que isso? Porque a gente trabalha com a questão da pirâmide invertida, que é o principal, ele fica em cima, no topo da pirâmide, ou seja, que é o lead, aquelas 7 perguntas: onde, como, por que ocorreu isso, por exemplo. Então você vai ter que desaprender aquilo que você aprendeu lá para fazer uma redação para o vestibular e aprender essa nova forma de escrita. E essa matéria, a minha professora, ela é uma professora que ela realmente quer tirar os jornalistas, estudantes de jornalismo, da zona de conforto. Por que isso? Porque ela diz que o jornalista, ele realmente tem que ser muito aberto para as coisas,
Por exemplo, ela mandou a gente fazer um trabalho sobre a linha de ônibus. E a linha de ônibus que eu peguei, ele é do outro lado da minha cidade, então isso fez com que eu saísse realmente da minha zona de conforto. Eu fui lá, né, fiz o que foi pedido pra gente escrever, porque tinha um nome, a linha tinha aquele nome, quanto tempo ela está ali, porque ela tem aquele nome, coisas legais que aconteceram na linha e coisas não legais que aconteceram, esse tipo de coisa. Mas realmente ela quer tirar a gente da nossa zoninha de conforto. Próxima matéria é a matéria de apuração e reportagem. Essa matéria é uma matéria prática, porque a minha professora ela adotou o método de não passar provas e apenas trabalho, porque para ela 70% daquilo que a gente faz e coloca em prática é onde a gente mais assimila. Então, para ela, essa questão de trabalho é mais produtivo. E é legal porque essa matéria ela é uma matéria, pelo nome, apuração e reportagem, é uma matéria que a gente realmente precisa ir atrás das coisas. Você tem que buscar aquilo que foi pedido. Por exemplo, ela passou um trabalho que era pra gente escolher um tema e apurar sobre aquele tema. E eu e minha amiga, a gente escolheu falar sobre bebês mães que optam em furar a orelha de bebês após a maternidade ou na maternidade mesmo. Aí nós tivemos que ir em várias maternidades aqui da minha cidade e falar sobre... e realmente buscar dados sobre esse fato. E foi muito legal fazer esse trabalho porque ele também tira a gente da zona de conforto e ele faz com que a gente busque aquilo que a gente deseja. Então essa matéria foi bem importante pro nosso crescimento mesmo como jornalista. E ela também passou um filme que talvez você já tenha conhecido, ouvido falar, que é o Spotlight, que ele é um filme baseado em fatos reais, ou seja, é um grupo de jornalistas que descobriram, através de apurações, casos de padres que estupraram crianças. E, inclusive, no Brasil, Mariana, aquela cidade que teve Mariana, onde aconteceu aquela tragédia alguns anos atrás. E essa cidade também tem casos de padres que aconteceram isso, que estupraram crianças. Então, esse grupo foi muito importante, esse grupo do Spotlight foi muito importante, e esse filme também é muito legal. Se você não assistiu ainda, tenho certeza que quem vai fazer esse curso vai em algum momento assistir esse filme, porque ali nesse filme mostra como que foi minuciosamente o trabalho e a apuração desse grupo. Então, é legal. Então, gente, as minhas matérias desse semestre foi isso. E eu realmente vim aqui para falar sobre elas, para vocês não criarem algumas expectativas, não criarem expectativas, ou melhor, pensar que é uma coisa e ser outra, pensar que é muito bom e não é, ou vice-versa. Mas, basicamente, em geral, assim, eu gostei muito desse meu semestre, porque os trabalhos, a ideia é muito legal e, no geral, realmente é bom. Então, eu vim aqui no intuito mesmo de mostrar como que foi e é basicamente isso. Muito obrigada por chegar até o final desse vídeo e um beijo pra vocês. Tchau!